Vitor empurrou a porta, que acabou batendo no rosto de Regina, que caiu no chão. A batida no rosto a deixou atordoada, mas, antes de desmaiar, ela ainda conseguiu ver Vitor indo até a pia, pegando o teste de gravidez e olhando o resultado. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Regina esperava o resultado do exame, ansiosamente. Ela tinha colocado o pote em cima da pia e andava de um lado para o outro dentro do banheiro. O alarme do celular tocaria quando se passassem 5 minutos, o tempo necessário para o resultado surgir, em formato de 1 ou 2 listras vermelhas. O tempo era curto, mas, naquele momento, pareceu uma eternidade. O lugar estava silencioso, algo que a deixava tranquila no dia a dia, porém, naquele momento, o silêncio era angustiante. Vitor, o seu marido, chegaria em casa em 20 minutos e ela tinha medo do humor que ele estaria naquele dia. Regina então começou a pensar em sua vida, e a recapitular cada um de seus aspectos. Ela se relacionava com Vitor há alguns anos, os dois tinham se conhecido quando Regina enfrentava um momento difícil de sua vida. Ele tinha surgido como alguém que lhe estendeu a mão quando ninguém mais o fez, e para ela, Vitor foi um salvador. Regina acabou indo morar com Vitor com apenas uma semana de relacionamento, e após ficar tanto tempo nas ruas, ter um teto foi um enorme progresso em sua vida. Como estava se sentindo muito grata por ter sido acolhida por Vitor, que tinha dito que estava verdadeiramente interessado em vê-la bem e recuperada de seus traumas, Regina fez o possível para retribuir. Na primeira semana em que ficou na casa dele, ela basicamente descansou para melhorar tudo o que havia sofrido quando estava desamparada. No entanto, já na segunda semana ela passou a cuidar da casa. Ela acordava cedo, então ia ao banheiro, lavava o rosto, escovava os dentes e estava pronta para encarar mais uma manhã. Ia para a cozinha, ligava a televisão no volume baixinho para não despertar Vitor e começava a preparar o café da manhã. E o primeiro prato que ela preparava era sempre o de Vitor, com pão na chapa, frutas e suco. Ele não gostava de beber suco de laranja artificial, apenas o natural, então ela o preparava toda manhã. Como Vitor ainda dormia, ela espremia as laranjas no espremedor manual para não fazer barulho. Era o momento mais tranquilo de seu dia, e era o horário em que Regina tirava para pensar na vida, para fazer uma avaliação da semana, um horário que tirava para si mesma. Ela gostava da calmaria que precedia o amanhecer, tudo parecia possível. Quando Vitor comia e saía para trabalhar, ela logo ia arrumar o restante das coisas, colocar as roupas na máquina de lavar, peças que ela já deixava de molho desde o dia anterior. Enquanto lavava as roupas, ela preparava o almoço. Ela gostava de sempre variar e fazer refeições diferentes, gostava de surpreender Vitor. Então, seguiam-se as tarefas rotineiras, como lavar o banheiro, varrer o chão do quarto, sala e cozinha, regar as plantas, lavar o quintal e alimentar os cachorros. Vitor tinha 2 cachorros de uma raça agressiva, o nome dos 2 eram Rambo e Balto, e desde que tinha conhecido Vitor, ela tinha percebido o quanto ele amava os cachorros. Regina tinha se sentido intimidada pelos animais quando passou a morar com Vitor, isso porque ela tinha muito medo de cachorros. Morando na rua, ela tinha sofrido com pessoas que a perseguiam apenas por achar que ela não deveria estar ali, ou sequer existir. Nesse período, ela tinha sofrido com pessoas que atiçavam animais os mandando atrás dela. Porém, Regina tentava deixar esses medos de lado, pois assim que passou a morar com Vitor ele tinha lhe dito: Rambo e Balto só atacam quem merece. No dia em que ouviu dizer isso, Regina tinha se sentido confortada, isso porque ela imaginou que as únicas pessoas que poderiam, de alguma forma, merecer serem coagidas por aqueles enormes animais fossem ladrões ou pessoas que entrassem na casa com a intenção de fazer mal a ela ou a Vitor. Em suma, ela imaginava que os 2 cachorros fossem apenas para proteção. Porém, tudo mudou quando eles começaram a ser usados, por Vitor, para aterrorizar ela. A mudança de comportamento de Vitor, de um homem bom e paciente para agressivo e afoito, foi gradual. No começo, ele apenas se irritava com coisas realmente importantes, como problemas com o seu patrão ou com um colega de trabalho, uma doença que acometia um de seus cachorros ou um desconto indevido no salário. No entanto, conforme o tempo foi passando, os motivos de sua agressividade foram se tornando muito banais, como a comida estar pouco, ou muito, temperada, a casa não estar suficientemente limpa ou até mesmo o tom de voz que Regina usava com ele ter sido alto demais, e segundo ele, desrespeitoso.
O que antes era uma vida tranquila e um relacionamento satisfatório para Regina foi, cada vez mais, se tornando algo difícil de lidar, turbulento, e conforme os dias foram se passando, realmente se transformou em um relacionamento no qual a base era construída no medo que ela sentia em desapontar Vitor, mesmo sem querer. O som do despertador ressoou, assustando tanto Regina que ela deu um salto para longe, como se estivesse fugindo de algo. Fugir para se salvar de algo ameaçador tinha se tornado algo tão comum vivendo ao lado de Vitor que ela simplesmente fazia isso sem nem mesmo se dar conta. A fuga às vezes era bem-sucedida, mas, às vezes, ela perdia para o cansaço. Ainda mais quando precisava correr mais do que Rambo e Balto. Vitor era o tipo de pessoa que tinha o péssimo hábito de mudar de humor repentinamente. Regina se lembrava de momentos em que os dois estavam juntos, em um momento agradável, deitados na cama ou vendo televisão, rindo e falando frivolidades. Então algo acontecia. Vitor cismava de que algo na fala de Regina tinha sido desrespeitoso e que ela tinha falado sobre algum homem de uma forma promíscua. Então, começava a falar coisas como: Regina, você é mesmo fácil, não é? Ou então você não cansa de me desrespeitar? Regina tentava explicar, e dizer que não tinha feito nada daquilo, mas Vitor interrompia, com súbita agressividade. Em algumas das vezes ele gritava com ela, a assustando, mas, em outras vezes, ele usava de força bruta. Em uma das vezes ele tinha empurrado ela para fora da cama com tanta força que ela caiu e quebrou o dedo indicador. No hospital, o médico tinha perguntado a Regina o que tinha acontecido, e ela tinha falado que tinha tropeçado enquanto estava varrendo o chão. O médico tinha olhado para Vitor, e em seguida, tinha levado Regina até um canto afastado e falado: se foi ele que fez isso, você precisa me contar, iremos fazer uma denúncia. Eu te ajudo. Regina tinha pensado em ceder, o olhar compreensivo do médico a emocionou, ele a encarava com genuína preocupação e ela realmente cogitou entregar Vitor. Ela pensou em contar que ele havia agredido ela, e que não era a primeira vez, porém, o medo falou mais alto e ela apenas disse: eu já falei a verdade, apenas caí. Foi culpa minha. O médico suspirou e disse: tudo bem, senhora Regina. Mas, não precisa carregar tudo isso nas costas. Nem tudo precisa ser culpa sua. Regina foi atendida e recebeu alta. Já em casa, Regina tinha ido se deitar sem olhar para Vitor, mas, ele foi até ela, com a expressão que ela já conhecia. Ele se aproximou dela, sobrancelhas próximas, lábios curvados para baixo e lágrimas ameaçando rolar pelo seu rosto. Ele então se ajoelhou ao seu lado da cama, com os joelhos no chão. Ele disse: por favor, meu amor, me perdoa. Por favor. Regina já tinha visto aquela cena várias vezes antes. A agressividade, seguida pelo pedido de desculpas. No começo ela até acreditava, mas, com o tempo, se tornou algo tão corriqueiro que ela sabia que era mentira. Ela dizia desculpá-lo, mas, a verdade é que ela não o amava mais. Balançando a cabeça para se livrar desses pensamentos, ainda dentro do banheiro, ela olhou o horário no celular. 5 minutos se passaram, no banheiro, e ela foi até o teste, e enquanto olhava o resultado do exame, o seu coração batia rápido, até mesmo as suas pernas estavam trêmulas. Enquanto seu olhar estava vidrado no resultado do exame, ela ouviu a porta abrir e fechar com força. Aquele era um péssimo indicativo. Vitor tinha batido a porta, isso queria dizer que ele estava com raiva. Ele então gritou por Regina e ela respondeu que já estava indo. Enquanto se preparava para sair daquele banheiro e encarar o seu marido, ela pensava em como daria a ele a notícia de que estava grávida, pois o teste que tinha feito tinha dado positivo. Regina saiu do banheiro e foi em direção a Vitor, que estava encharcado. Ela tinha estado tão compenetrada em sua situação que nem mesmo tinha percebido que estava caindo uma tempestade. Assim que se aproximou de Vitor, Regina pôde sentir cada pelo de seu corpo se arrepiar só pela forma como ele a olhou. Sem nem mesmo perguntar como ela estava, ele questionou: o que fez a tarde toda? Regina não sabia se Vitor queria, de fato, uma resposta. Às vezes ele perguntava algo, mas quando ela tentava responder ele lhe impedia, gritando para ela se calar ou até mesmo lhe dando um tapa, ou um empurrão. Mas, ela se arriscou, e com a voz trêmula, respondeu: eu fiz o mesmo de sempre, amor. Vitor então riu, de forma sarcástica e sem nenhuma nota de bom humor. Rispidamente ele falou: então, quer dizer que você não fez nada direito, né? Enquanto eu estava fora, trazendo sustento para casa, você ficou aqui o dia todo fazendo tudo pela metade, não é?
Como Regina não respondeu, Vitor gritou com ela. Eu te fiz uma pergunta, Regina. Junto ao grito ele lhe empurrou, tão subitamente que Regina tropeçou e caiu. Depois disso ele resmungou que estava indo tomar um banho e que queria janta pronta e quente quando ele saísse do banheiro. Enquanto via se distanciar, Regina respirou fundo, aliviada ao perceber que Vitor não se deu conta de que, quando ela caiu, levou as mãos para a frente, protegendo a barriga. A noite seguiu como de costume. Regina serviu o jantar a Vitor e se sentou à mesa junto a ele. Enquanto comia, ele lhe lançou um olhar e perguntou: Não vai comer, por quê? Regina tinha ficado enjoada durante todo o dia. Normalmente ela gostava de comer macarrão com molho e carne moída, que era o jantar, porém, naquele dia, ela tinha ficado com náuseas só de olhar para a refeição. Mas, como ainda não tinha tido coragem de contar a Vitor o real motivo de seu jejum involuntário, ela apenas disse: Tudo bem, amor, eu não estou com fome. Vitor então continuou a comer em silêncio, porém, 2 garfadas depois ele levantou o talher apontando, perigosamente, na direção dela e disse: Então, quer dizer que essa comida é boa para mim, mas não é boa o suficiente para você? Confusa com o comentário dele, Regina respondeu: Não, amor, não é isso. Você entendeu errado. Vitor então começou a rir, e Regina ficou assustada por saber o que vinha em seguida. Enquanto se levantava ele falou, entre dentes: Então, agora, eu sou burro? Ah, com certeza, é isso que você acha de mim, não é? Antes que ela respondesse qualquer coisa, Vitor segurou o prato que ainda tinha metade da refeição, e o atirou contra a parede. Pedaços de vidro e restos de macarrão com carne moída sujaram todo o chão e parede quando o prato destilhaçou. Vitor então continuou a gritar: Você é mesmo inacreditável, Regina. Olha esse lugar, quando foi a última vez que você limpou essa casa? Agora, além de porca, você também é exigente com a comida? Regina se mantinha sentada, encolhida na cadeira e com a esperança de que Vitor apenas se afastasse dela, mas, ele continuou se aproximando. Com o garfo ainda em mãos ele gritou: Você é uma inútil. Ele então fincou o garfo na mesa, e em seguida, levantou a mão e desferiu um golpe no rosto de Regina, que caiu no chão. Imediatamente ela começou a se afastar de Vitor, se levantou, mas ele a empurrou de volta ao chão, então ela começou a rastejar para longe dele. Vitor gritou para ela ficar no chão, porém, além de fugir dele, um novo pânico tomou conta de Regina. Assim que ela olhou na direção do banheiro, ela se lembrou de que tinha deixado o teste de gravidez na pia, tinha se esquecido de jogar no lixo. Regina não conseguia imaginar a forma que Vitor iria reagir ao saber de sua gravidez, mas o que ela tinha passado até ali lhe deu a ideia de que ele poderia alegar que o filho não era dele ou até mesmo exigir que ela interrompesse a gravidez. Naquele momento, ela sentiu um instinto materno aflorar dentro de si. Ela se levantou e correu em direção ao banheiro. Vitor, se sentindo desrespeitado por Regina, foi em sua direção com os punhos fechados. Regina entrou no banheiro, mas, como estava em seu encalço, Vitor empurrou a porta que acabou batendo no rosto de Regina que caiu no chão. A batida no rosto a deixou atordoada, mas, antes de desmaiar, ela ainda conseguiu ver Vitor indo até a pia, pegando o teste de gravidez e olhando o resultado. Regina acordou em um leito hospitalar. Ela não teve dificuldades em reconhecer o local no qual tinha ido parar várias vezes. Ao ver as pessoas passando do lado de fora do quarto, ela sentiu a vergonha lhe consumindo. Ela já tinha ido tantas vezes àquele hospital que já conhecia os enfermeiros e médicos dali. Enquanto estava tensa imaginando quem atenderia daquela vez, uma pessoa disse: E aí, esposo ou namorado? Regina olhou para o lado e viu que quem tinha falado era uma mulher que estava em uma cama próxima a ela. A mulher tinha uma expressão frágil, e da mesma forma que Regina, tinha uma intravenosa em seu braço. Regina então perguntou: Desculpe, falou comigo? A mulher então lhe lançou um sorriso compreensivo, apontou para Regina e depois tocou no próprio rosto dizendo: Alguém lhe fez isso, não foi? Regina então se deu conta do que a mulher estava falando. Ao ver o seu reflexo em um dos aparelhos que estava ao lado de sua cama, Regina viu em seu rosto a marca roxa que ia da parte de baixo de seu olho até a bochecha. Escondendo a mancha com a mão, ela respondeu: Não, eu caí. Ela então se virou para o lado, impedindo que a mulher a encarasse e evitando também manter uma conversa. Ela não estava de bom humor e não queria falar sobre a sua vida com uma estranha. Mas,
Após alguns minutos, a mulher voltou a falar, dizendo: eu costumava dizer isso também. Em todas as vezes em que ia parar no hospital, com diversos machucados, eu sempre inventava alguma desculpa. Que eu tinha caído, me machucado enquanto estava arrumando a casa ou, até mesmo, que eu não me lembrava. Era sempre uma desculpa diferente. Mas, o que mais me doía eram os olhares. Eu sabia que não adiantava mentir, as pessoas sabiam a verdade, elas viam que aquelas feridas não eram por acidente. A mulher parou de falar, mas Regina se virou para ela, interessada no que ela tinha a dizer. A mulher então continuou a falar. No meu caso, ele era o meu marido. No começo ele me tratava bem, muito bem, na verdade. Nos casamos, eu estava apaixonada e eu achei que ele também estava. Mas, não precisou passar muito tempo até que eu percebesse que o que ele sentia por mim não era amor e sim um sentimento doentio de posse. Ele não se via como meu marido, se via como meu dono e logo isso ficou claro quando começou a me proibir de sair. Depois disso foram as proibições do que eu deveria ou não usar e sobre quem eu poderia ver. Foi gradual, mas ele conseguiu me afastar de meus amigos e de minha família. Eu deveria ter me afastado dele, eu sei disso, mas é que... A mulher parou de falar, fez uma expressão de dor e respirou fundo, mas a própria Regina completou a sua frase dizendo: é que era difícil admitir para si mesma que você precisava de ajuda. A mulher então concordou com a cabeça. Depois de tocar algumas vezes nas próprias costelas, a mulher voltou a falar. Mas, eu finalmente consegui escapar dele. Eu precisei de coragem, mas finalmente me vi livre dele. Não antes de ele me causar esses danos permanentes na coluna. Eu nunca mais fui a mesma depois da última vez que ele me agrediu. Eu quase não suportei, mas, felizmente, alguém passou pela rua, me encontrou e me levou até o hospital. Depois de ficar um mês no hospital me recuperando, eu decidi dar um basta naquela situação. Assim que recebi a alta do hospital, eu voltei para casa, mas apenas para pegar as minhas coisas e ir embora. Mas, é claro que as marcas vão me acompanhar por toda a vida, tanto as marcas físicas, que me impedem de me locomover como antes, quanto as psicológicas, que me impedem de manter um relacionamento com outro homem. Uma dica: acabe de uma vez esse relacionamento, não espere até que um fim trágico aconteça. Nesse ponto, Regina sentiu um frio percorrer a sua espinha. Tudo que aquela mulher falou, calhava muito sobre a sua própria vida. Regina então perguntou: o que te fez reagir e se opor a tudo isso? A mulher então encarou Regina, com olhos brilhantes devido às lágrimas e respondeu: o meu filho. Eu precisava proteger o meu filho, e foi com ele, e por ele, que eu me separei do meu ex-marido. Boquiaberta, Regina nem mesmo soube o que dizer. A história daquela mulher era extremamente, e assustadoramente, parecida com a sua. Era como se ela fosse um sinal para Regina. Ela pensou em perguntar mais sobre a vida daquela mulher, mas o médico chegou nesse momento e foi em sua direção. Regina viu que era o mesmo médico que já havia atendido ela várias vezes. Numa ingênua esperança de que não fosse reconhecida por ele, ela virou seu rosto, mas estava claro que ele se lembrava dela. Com um semblante de preocupação o médico foi até Regina com algumas folhas de papel nas mãos. Ele olhou para os documentos e começou a falar com ela. Senhora Regina, como está se sentindo? Ela então disse. Eu estou muito bem, e tentou forçar um sorriso, mas o médico não retribuiu o sorriso, e ela apenas baixou o olhar. Após checar alguns dados de Regina, o médico começou a falar. Ele manteve um tom sóbrio, e por fim, ele perguntou: Regina, o que aconteceu desta vez? Ela se surpreendeu com o médico falando com ela como se os dois fossem velhos conhecidos. Por ela ir ali várias vezes, de certa forma, era isso que eles eram. Regina então explicou que estava limpando o armário, em cima de uma escada e que acabou se desequilibrando. Sério, o médico a olhou, e disse: Regina, a senhora sabe o que é fibromialgia? Regina respondeu que não, e o médico continuou a falar. É uma doença que pode acontecer a alguém que sofre pancadas repetidas vezes na mesma parte do corpo. Regina então falou. Eu não tive culpa do que aconteceu, foi um acidente. O médico deu um sorriso tristonho e respondeu, em tom de voz baixo. Regina, eu sei que não devo me meter na vida dos meus pacientes, mas, por favor, você está correndo risco ficando ao lado do seu namorado. O coração de Regina bateu mais rápido, foi como se, de repente,
aquele médico estivesse vendo como ela realmente era. Uma ex-moradora de rua, que tinha acreditado que encontrou amor quando um homem a resgatou e lhe ofereceu um lar. Mas que, de novo, tinha caído em uma das armadilhas de sua vida. Envergonhada e querendo fugir o mais rápido daquela situação, ela sentiu uma raiva incontrolável inundar o seu ser e respondeu: "Eu sou desastrada, às vezes eu me desequilibro, isso é tudo. E você não tem que se meter na minha vida." O tom de voz de Regina fez com que o médico se desculpasse. Em seguida, ele disse: "Me desculpe, eu acho que deveria ter começado me apresentando. Eu sou Luiz Henrique, você deve ter visto pelo meu crachá." Ele então estendeu a mão, tentando deixar o clima mais leve. Regina disse já sabia o seu nome, mas a verdade é que ela não sabia. Vivendo com um namorado extremamente ciumento, Regina evitava até mesmo olhar para outros homens por mais do que o necessário. Ele então disse: "Eu vi o resultado dos seus exames. Você sabe que está grávida, certo?" Regina respondeu que sim. Luiz Henrique então passou a ela alguns cuidados que deveria ter durante a sua gestação e lhe deu um folheto com mais dicas. Antes de dar alta a ela, Luiz Henrique disse: "Regina, eu só quero que você fique bem. Não entenda o meu comentário como uma ofensa, a verdade é que eu vejo tantas injustiças acontecendo a tantas pessoas que decidi intervir pelo menos em uma, e como você voltou aqui várias vezes, eu senti que era o meu dever. Eu sei que isso não é nada profissional, mas, por favor, prometa que vai se cuidar." Regina, emocionada com o médico sendo tão gentil com ela, disse que iria se cuidar. Ao voltar para casa, as coisas voltaram ao que eram antes. Vitor pediu desculpas a Regina, prometeu que não faria mal a ela, mais uma vez, e até mesmo a presenteou com flores. No entanto, algo que surpreendeu Regina foi a forma como ele lidou com a gravidez dela. Vitor explicou a Regina que ele tinha visto o resultado do teste de gravidez no banheiro e quando ela confirmou que de fato estava grávida, Vitor sorriu e disse: "Eu não acredito. Eu sempre quis ser pai." Ele então abraçou Regina e disse: "Esse filho vai salvar o nosso relacionamento, Regina. Com ele aqui, você vai se tornar uma mulher melhor. Eu mal posso esperar para ele nascer." Regina ficou aliviada por Vitor ter reagido daquela forma, e mais uma vez, ela acreditou que Vitor pudesse ter de fato mudado. Naquela mesma noite, quando ele estava dormindo, Regina pegou o folheto de saúde na gravidez e começou a lê-lo e se surpreendeu ao ver que na última página estava um número de telefone, anotado à mão, e era o contato de Luiz Henrique. Naquela mesma noite, Regina mandou uma mensagem para ele e teve resposta. Como não tinha amigos ou família, Regina ficou feliz em ter com quem conversar. As semanas se passavam e Vitor continuava tratando Regina com carinho e até mesmo sendo cuidadoso, trazendo o jantar em algumas noites para que ela não precisasse cozinhar e ele mesmo alimentava os cachorros para que ela não precisasse chegar perto dos animais que eram muito ariscos. Meses se passavam, Vitor levava Regina para as consultas de acompanhamento de gestação e tudo estava indo bem, até o dia em que Regina cumprimentou Luiz Henrique ao entrar no hospital. Ao voltarem para casa, Vitor questionou a mulher, perguntando de onde ela conhecia Luiz Henrique, e ela explicou que o conhecia apenas do hospital mesmo. Mas, ela percebeu que Vitor não acreditou nela, pois algo em seu olhar mudou, era como se algo sombrio estivesse tomando conta de Vitor. Ele então caminhou até Regina, e subitamente, a agarrou pelo braço e começou a arrastá-la. Regina pediu que ele a soltasse e lutava para se libertar, mas, sem sucesso. Com pavor, ela percebeu que os dois estavam indo para o lado de fora, e seu medo foi concluído quando Vitor assobiou e os seus dois cachorros avançaram contra Regina, sendo barrados apenas pelas coleiras. Foi um momento assustador, em que Vitor a segurou tão próxima aos cães que a saliva deles respingou em suas pernas. Ela gritava enquanto Vitor dizia: "Me fale a verdade, é melhor me contar a verdade, senão eu solto eles." Naquele momento, Regina sentiu medo não só por ela, mas pelo bebê que crescia em seu ventre. Com as mãos na barriga, ela começou a chorar e acabou confessando que ela e Luiz Henrique trocavam mensagens, mas que eles eram só amigos. Vitor então emitiu um grunhido de raiva e levou Regina de volta ao quarto, a jogou na cama e disse: "Você não precisa de amigos, Regina. Você não precisa de ninguém, só de mim. Ou você se esqueceu de como eu te encontrei naquele dia na rua?" Regina se encolheu, na cama, assustada. Vitor então se sentou ao seu lado na cama, passou as mãos pela sua cintura e começou a falar: "Você estava sozinha,
faminta, assustada, estava ali há anos, depois de perder a sua mãe e ser expulsa de casa pelo seu pai e irmão. Ninguém quis ajudar você, ninguém foi atrás de você, as pessoas te feriram nas ruas e só teve uma pessoa que ajudou você. Quem foi? Com as lágrimas descendo pelo rosto ao se lembrar de seu passado sofrido, Regina respondeu com a voz embargada: Você foi essa pessoa, Vitor. Vitor então sorriu e disse: Isso, apenas eu te acolhi, apenas eu te amei. E se você voltar lá para fora, sabe o que te espera? Frio, solidão e tristeza. Eu só quero te proteger, Regina, é por isso que você não pode ter amigos, porque as pessoas só vão te magoar, entendeu? Regina então concordou com a cabeça, pediu desculpas a Vitor e disse que seria uma namorada melhor dali para frente. Vitor então a beijou e falou: Isso mesmo, e você vai ser só minha. Mas, como você traiu a minha confiança, precisa de um castigo para aprender. Vitor então pegou o celular de Regina, o jogou no chão, e com um dos enfeites da cômoda, quebrou o aparelho na frente dela. Após isso ele saiu do quarto e trancou a porta. Do lado de fora ele disse: Você vai ficar aí durante um tempo, Regina, para pensar no que fez. Horas se passaram, como não tinha o celular e nem algum relógio, Regina rapidamente perdeu a noção do tempo, mas sabia que tinha se passado muito tempo quando começou a sentir fome. Ela bateu na porta, pedindo para Vitor abrir, dizendo que estava com fome, mas ele não respondeu. Ela sabia que aquilo poderia fazer mal para o bebê, pois o folheto de cuidados na gravidez ainda estava com ela. Regina falou isso em voz alta, implorando para que Vitor a deixasse sair, mas ele não atendeu às suas súplicas. Em uma medida desesperada, Regina foi até a janela, tentando abri-la, mas percebeu que Vitor a tinha parafusado, impedindo que ela até mesmo fosse vista do lado de fora. O quarto do casal de repente se tornou um cárcere privado, e quanto mais tempo passava, mais Regina temia que Vitor não fosse voltar nunca. Ela acabou adormecendo, devido à fome de tanto chorar, e quando acordou, viu que havia um copo de água e pão com margarina no chão. Havia também um bilhete escrito à mão, e ela reconheceu a letra como sendo de Vitor. Nele, estava escrito: Ficará aí até se comportar, querida. Eu só quero o melhor para você. Comporte-se. Os dias se passavam e Regina foi ficando cada vez mais fraca, devido à falta de luz do sol e à falta de vitaminas, pois ela só comia pão com margarina. No começo ela batia na porta dizendo que tinha aprendido a lição, porém, com o passar das semanas, ela não tinha mais força para isso. Regina temia cada vez mais pela vida de seu bebê, e quando sentiu que não aguentava mais, ela decidiu que fugiria dali de um jeito ou de outro. Ela fingiu dormir, e quando Vitor entrou no quarto levando mais um copo de água, ela o agarrou pelas pernas. Vitor se surpreendeu e acabou se desequilibrando. Uma luta se seguiu, com Regina o arranhando e lhe dando tapas. Ela então tentou correr para fora, mas Vitor a segurou. Irado, Vitor gritou: Você não aprende nunca, Regina. Você é uma mulher terrível, e por isso não devia trazer outra vida para esse mundo. Eu vou te dar duas opções: ou você vai parir esse filho e dá-lo para mim ou ele nem mesmo vai nascer. Qual delas você escolhe? Em pânico, Regina gritou: Você nunca ficará com o meu filho. Nunca. Você não me salvou, Vitor. Você é só um homem triste e manipulador que tenta me diminuir o tempo todo. Eu vou voltar para a rua, e eu vou criar o meu filho sozinha. Com as mãos no pescoço de Regina, Vitor gritou: Escolha errada. Regina sentiu que estava ficando sem ar, porém, um estrondo roubou a atenção de Vitor. Gritos que mandavam que ele se deitasse no chão apavoraram ela, mas Regina logo percebeu estar salva. Policiais tinham invadido a casa. Vitor resistiu, então foi mobilizado e algemado, e mesmo assim, ele gritou que Regina era uma ingrata e que pertencia a ele. Regina então foi levada até o hospital, pois estava com sinais de desnutrição. No hospital, Luiz Henrique fez questão de atender Regina. Ela estava fraca, então ficou alguns dias apenas descansando e dormindo. Passado um tempo, Luiz Henrique foi falar com Regina. Ela disse que sentia muito por não ter mais respondido ele, mas o médico respondeu: Tudo bem, Regina, eu sei que foi por causa do Vitor, sei que ele quebrou o seu celular e sei o mal que ele te fez. Fui eu que chamei a polícia. Quando você ficou sem responder eu soube que tinha algo de errado. Agora ele ficará preso e você livre. E além disso, os cachorros foram levados a um abrigo,
eles também estavam sendo maltratados por Vitor. Regina não soube o que dizer, então, simplesmente abraçou Luiz Henrique, e ele retribuiu o gesto de carinho. Livre de Vitor, Regina se sentiu melhor. Ela e Luiz Henrique conversaram todos os dias, e quando ela teve alta eles marcaram de se encontrar fora dali. Sem ter para onde ir, Regina ficou alguns dias em um abrigo, mas, quando Luiz Henrique soube disso, ele avisou que pagaria um apartamento para ela. Regina cogitou negar, mas pensou em seu filho e acabou aceitando. O tempo em que ficou com Vitor desencadeou em Regina muitos medos, mas, ao lado de Luiz Henrique, ela sentia que não tinha o que temer. Os meses se passavam e finalmente o bebê nasceu, forte e saudável, o que aliviou muito Regina. A proximidade entre ela e Luiz Henrique continuava, e ele ofereceu a ela um emprego na recepção do hospital, o que elevou muito a autoestima dela. Com o emprego, ela logo conseguiu alugar um lugar para ela e seu filho, e saiu do apartamento que Luiz Henrique tinha alugado para ela, o agradecendo por toda a ajuda. Entretanto, ela continuou próxima ao médico. E nas folgas, quando ela saía para passear com o seu filho, frequentemente Luiz Henrique os acompanhava, e era claro que um fazia muito bem ao outro. Você já conheceu alguém que enfrentava dificuldades dentro de casa? Acredita que Regina agiu corretamente? Comente a sua opinião. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.